Olá, caros alunos de Administração da Qualidade. Espero que todos estejam bem nesse período aí de quarentena, onde nós estamos aí praticando o isolamento social a fim de diminuirmos aí a propagação do Covid-19. Espero que logo a gente possa retornar aí nossos encontros presenciais, mas acredito que nós vamos mais ainda uns 2, 3 encontros aí praticando a disciplina dentro da plataforma Moodle. Então, relembrando aí como nós ficamos em relação ao último encontro. O último encontro nós vimos o início do TQC, do controle total da qualidade, foi a aula 4, está aparecendo aí na tela, aula 4 do dia 27/3, onde nós demos início, após estudarmos aí a perspectiva histórica da qualidade, vivermos todos os gurus aí que lançaram as bases para a gestão da qualidade, nós introduzimos aí o TQC, que é o controle total da qualidade. As letrinhas estão trocadas aí porque a sigla está em inglês, Total Quality Control. No Brasil ele ficou mais conhecido como controle total da qualidade. E o grande expoente do TQC no Brasil é o professor Falcone, que esteve nos Estados Unidos, ficou um período acompanhando a implantação do TQC nas empresas japonesas, retornou para o Brasil e deu consultoria a nossos principais empresários na implantação do TQC. Por que eu falo que o TQC é um dos modelos de gestão mais importantes? Apesar dele ter sido fundamentado lá na década de 60, 70 no Japão, até hoje as organizações utilizam seus conceitos, seus fundamentos básicos no sistema de gestão. Então o TQC ele tem uma particularidade, ele não é um sistema de gestão de qualidade. Ele é uma cultura organizacional, é uma forma de você gerir a organização por meio da qualidade total. Então é isso que nós vamos estudar aí nos próximos encontros. Vamos estudar o TQC e seus fundamentos e como até hoje o TQC influencia os modernos métodos de gestão que as empresas utilizam. Hoje se fala muito na gestão Lean, né? A gestão enxuta, o Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing tem suas bases no TQC. Gestão por competências tem suas bases no TQC. A gestão humanizada tem sua base no TQC. Então nós vamos trabalhar nos próximos 3, 4 encontros o TQC, os seus conceitos, seus fundamentos e suas ferramentas. Ok? Então, na primeira aula, como foi a metodologia? Eu postei um PowerPoint, que é esse aqui, onde tem o resumo dos 3 primeiros tópicos, que são produtividade e qualidade, controle da qualidade e controle de processo. Depois eu postei uma atividade online, que era um questionário para vocês responderem em cima daquilo que vocês conseguiram captar do PowerPoint. E agora, no encontro de hoje, eu vou comentar o PowerPoint, comentar a atividade para tentar dirimir alguma dúvida que ficou a respeito desses 3 tópicos. E já vou postar os 3 tópicos seguintes, que são o número 4, método de controle de processo, o 5, a prática do controle da qualidade e o 6, que é o gerenciamento pelas disciplinas. E a metodologia, o método de trabalho vai ser o mesmo. Vocês leiam atentamente o PowerPoint, eu posto um questionário para vocês responderem, para mim ver o nível de entendimento que vocês tiveram, e na próxima aula eu comento essa segunda parte e já posto a terceira. Paralelo a isso, nós vamos trabalhando ferramentas que são apresentadas ao longo desses itens aí do TQC. A primeira ferramenta vai ser o
diagrama de Ishikawa, diagrama espinha de peixe, a segunda o PDCA, o Pareto, enfim, à medida que as ferramentas forem aparecendo, a gente vai trabalhando. Bueno, vamos olhar então o que nos fala o professor Falcone a respeito do TQC, do nosso controle da qualidade total, o Total Quality Control. O item 1, ele fala em produtividade e qualidade. Por que a qualidade é tão importante na produtividade? Muitas vezes se fala que o Brasil tem problemas de produtividade. Às vezes, em determinados casos, isso não é verdade. A nossa produtividade está muito atrelada à nossa má qualidade. Então, eu explico para vocês. Vamos adiantar um slide, depois a gente volta nesse. O que é a produtividade? A produtividade é o output, que é a saída do processo, dividido pelo input, que é a entrada. Então, a produtividade é a razão entre as entradas do processo e as saídas do processo. Vamos supor que eu seja um fabricante de televisão, para vocês entenderem melhor o conceito. Eu sou um fabricante de televisão e eu produzo 100 televisões, correto? Para isso, eu gastei 100 mil reais, R$1.000 por aparelho. Então, os 100 mil reais que eu gastei foi a minha entrada, foi o que eu entrei no processo. Esses 100 mil posso ter gastado com mão de obra, com materiais diretos, com materiais indiretos, enfim, a somatória de todos os gastos que eu tive para fazer as 100 televisões foram 100 mil reais. Então, foram as minhas entradas. Estão embaixo ali no denominador. E eu consegui vender, faturar essas televisões por 150 mil. Opa, então eu tive um lucro. Então, qual a minha produtividade? A minha produtividade é o output, a saída, que foi 150 mil, dividido por aquilo que eu tive que entrar para produzir as TVs, que foi 100 mil reais. Então, 150 dividido por 100 dá 1,5. Aí, para transformar em percentual, eu multiplico por 100, vai dar 150%. Então, essa foi a minha produtividade nessa operação. Eu gastei 100, entrei com 100 e consegui tirar do processo 150, vendi por 150. Então, saídas divididas pelas entradas, 150 divididos por 100, deu 1,5. Multiplico por 100 para ter em percentual, a minha produtividade foi 150%. O que quer dizer 150%? A cada 100 mil que eu coloco no processo, eu consigo tirar 150. Me sobra 50. Muito bem. Onde que entra a qualidade? Vamos supor que dessas 100 televisões, 50 deram um problema de qualidade. Eu tive que sucateá-las, não funcionaram. Então, já muda o cálculo. Eu entrei com os mesmos 100 mil e na hora da saída, do output, eu consegui tirar só 50 aparelhos. 50 aparelhos, naquela lógica de 1.500 cada um, eu consegui tirar 75 mil no faturamento. Então, se eu for dividir as saídas, que é os 75 mil que eu consegui faturar, pelas entradas, que foi os 100 mil que eu gastei, eu vou dividir 75 por 100, podem fazer aí no papelzinho, eu vou ter 0,75. 0,75 multiplico por 100 para ter o resultado em percentual. Eu vou ter uma produtividade de 75%. O que quer dizer essa produtividade? Que a cada 100 mil que eu coloco na minha operação, eu consigo tirar somente 75. Eu tenho um prejuízo de 25. Mas não foi um prejuízo porque eu fui improdutivo. Foi um prejuízo porque eu tive má qualidade na minha produção do bem ou do serviço. E isso acaba impactando diretamente na produtividade. Então, com essa explicação, eu gostaria que vocês entendessem que a qualidade está muito amarrada à produtividade, porque eu só posso contar como serviço vendido, como produto vendido, aqueles produtos que têm qualidade.
o que não tem qualidade são rejeitos. Isso impacta a minha produtividade. Voltando no slide 1. Então, o que o professor Falcone fala? Que uma organização, para sobreviver, deve fornecer produtos que satisfaçam perfeitamente as exigências do cliente, de forma confiável, acessível, segura e no tempo certo. E ele também fala que o objetivo do TQC não é fazer uma gestão de qualidade, é criar condições internas para que a empresa sobreviva na selva da concorrência, certo? Para isso ela tem que ter produtos e serviços que atendam às exigências do cliente, que não apresentem defeitos, que funcionem num custo acessível, um custo compatível com o produto, com o serviço, o menor custo possível, de forma segura, que não cause problemas de segurança ao cliente e não cause problemas de segurança para quem produz o produto ou o serviço, e que seja entregue no tempo certo, no prazo certo, no local certo e na quantidade certa. Então é essa relação que existe entre a produtividade e a qualidade. Adiante. O professor Falcone fala que dentro de uma organização, o professor Falcone fala comentando a estrutura e a filosofia do TQC do estilo japonês, que as organizações são compostas basicamente pelo hardware, que são todos os equipamentos, máquinas, veículos, é tudo aquilo que eu posso pegar, aquilo que é tangível, que eu posso colocar à mão. O software, que são os processos e os métodos da organização, e o humanware, que são as pessoas que compõem essa organização. Então, se vocês pensarem em alguma empresa, vocês vão ver que não existe nada mais do que esses três componentes: máquinas e equipamentos, sistemas de gestão e pessoas trabalhando. Tudo que vocês encontrarem em qualquer organização, seja um hospital, uma faculdade, uma fábrica, se enquadra nesses três componentes. E ele fala, o TQC nos diz que para nós conseguirmos um aumento de produtividade, se nós considerarmos só os fatores internos à organização, nós temos dois caminhos. Um é aportar capital, colocar dinheiro na organização para ter as melhores máquinas, ter os melhores processos. E a outra maneira é nós irmos pelo aporte de conhecimento. Nós gerarmos produtividade, gerarmos qualidade que vai impactar na produtividade pelo conhecimento das pessoas. Isso vai nos garantir que, com uma produtividade maior, nós sejamos mais competitivos perante a nossa concorrência. E ele faz um comparativo entre eu aumentar a produtividade com investimentos de capital, com grana, ou aumentar a produtividade através do aporte de conhecimento. Então ele fala que para ter um alto retorno do investimento, o caminho é aumentar o ativo de conhecimento da organização. E numa outra figura mais para frente, ele nos mostra a relação de aumento de produtividade quando eu aumento só as máquinas e equipamentos e quando eu aumento só o ativo de conhecimento da organização. Porém, para mim aumentar o ativo de conhecimento, eu tenho algumas limitações. Por exemplo, o ser humano ele tem uma limitação no conhecimento. O conhecimento ele deve ser por toda a vida da organização. Nós temos uma característica que nós demoramos para aprender. Não é à toa que nós entramos lá no jardim da infância, depois vamos para o ensino fundamental, depois vamos para o ensino médio, depois vamos para o ensino superior. O conhecimento é como se fosse uma parede de tijolos. Eu não posso começar no tijolo de cima que a parede não se sustenta.
Isso é uma característica do ser humano, uma limitação. Então a organização não pode, de uma hora para outra, dizer, agora eu vou investir conhecimento por um ano. Não, isso tem que ser feito ao longo da organização. E como é demorado e o conhecimento, grande parte, ele fica tácito, isso é, tu não consegue explicitar de maneira escrita, ele está dentro da mente das pessoas, eu tenho que ter programas para reter essas pessoas. Não adianta eu desenvolver as pessoas, desenvolver o conhecimento das pessoas e não reter as pessoas na organização. Também eu tenho que ter um espaço onde as pessoas consigam trabalhar esse conhecimento, onde elas consigam aplicar esse conhecimento. Então, nos fala que as empresas devem ter programas internos de produtividade, de qualidade, de boas ideias, de sugestões, para as pessoas poderem ter esse canal para aplicar aquele conhecimento que elas estão desenvolvendo ao longo do tempo na organização para melhorar os processos, melhorar os produtos, baixar os custos, enfim. E que esse aporte de conhecimento ele é abastecido pela informação. Que informação são essas? Como o cliente está vendo o nosso produto? Como está o mercado? Quais as próximas tendências? Que produtos e processos nós temos que desenvolver para fazer frente às novas necessidades? Né? Enfim, essa informação ela tem que fluir por dentro da organização. Ela tem que permear a organização. Ela não pode ficar com apenas um departamento ou apenas algumas pessoas. Então, agora no próximo slide, ele nos mostra aí, nos faz um comparativo da produtividade e da qualidade quando nós fizemos aporte de capital. Então, o aporte de capital ele tem um retorno relativamente baixo, é inseguro, não é garantido que ele vá dar o retorno e geralmente varia de 10% a 20% em condições estáveis. Já o aporte de conhecimento, ele é difícil de avaliação, porém ele pode dar um altíssimo retorno para a empresa. Falam até em 30.000% ao ano. Parece um valor muito alto, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, há 2 anos atrás, quando a Nintendo lançou o Pokémon GO, que virou uma febre mundial, não teve aporte de capital. Foram as mesmas pessoas que estavam lá dentro, com o mesmo sistema de software, simplesmente aproveitou aquele conhecimento das pessoas que trabalhavam na Nintendo, que juntaram uma tecnologia do game com a tecnologia do smartphone e criaram o Pokémon GO. Bom, o resumo disso foi que as ações da Nintendo dispararam, subiram nas alturas. Então, para vocês verem que como uma sacada dessas, né, onde foi usado o conhecimento da equipe para lançar um novo produto no momento certo, no time certo, consegue colocar a empresa num outro patamar. Muito diferente se a Nintendo tivesse investido apenas em novas máquinas, novos softwares, enfim. Então aí prova que o aporte de conhecimento é importantíssimo nas organizações e podem fazer as organizações mudar de patamar. O aporte de capital, qual a vantagem dele? Ele pode ser feito num curto prazo. Vou comprar uma máquina nova, vou comprar um computador novo, vou comprar um carro novo para a empresa. É rapidinho, eu vou lá, faço os orçamentos, compro e já estou recebendo. O aporte de conhecimento não. Devido à nossa característica humana de aprender de forma estruturada ao longo do tempo, ele é lento e gradual. E o aporte de capital, ele só depende da disponibilidade financeira. Eu tendo dinheiro, eu vou lá e compro a melhor máquina, a melhor tecnologia. Já o aporte de conhecimento, ele depende da vontade e da motivação das pessoas para aprender. Eu não posso obrigar ninguém a aprender. Eu tenho que motivá-las, instigá-las, liderar esse processo de desenvolvimento e aprimoramento do conhecimento humano dentro das organizações. Certo? Resumindo, então, a produtividade está diretamente ligada à qualidade, porque eu só consigo realizar venda, faturar produtos e serviços que tenham qualidade. Aqueles que não têm qualidade não vão para o mercado e viram
sucata, impactando na minha produtividade. Para mim aumentar a produtividade, a grande sacada é investir nas pessoas, porque o resultado é muito, muito melhor. E para isso eu tenho que ter pessoas motivadas, engajadas e com vontade de aprender dentro da organização. Então essa é uma grande base do TQC. É ser produtivo, mas produtivo com qualidade. Qualidades não só do produto, qualidade das pessoas, o time engajado e motivado para estar evoluindo constantemente. No item 2, ele nos conta um pouco do controle da qualidade total, nos fala um pouco do TQC. Para vocês verem como ele acha importante a produtividade e a qualidade, que ele colocou no capítulo 1. Antes do TQC, ele pontuou a questão da produtividade e da qualidade. O japonês ele é muito disciplinado em relação à qualidade e extremamente produtivo. Então, o que o professor Falcone nos fala? Uma empresa honesta só pode sobreviver dentro de uma sociedade se for para contribuir para a satisfação das necessidades das pessoas. Que pessoas são essas? Os clientes. Não somente os clientes. O TQC preza todos os stakeholders. Quem são os stakeholders? São todos aqueles interessados no sucesso da organização. Além dos clientes, que são os principais, porque eles são a razão de existir das organizações, nós temos os acionistas. O acionista é aquele que vai botar os R$100 lá na fábrica de televisor para sair os 150 no final para sobrar 50 para ele. Então esse cara é importantíssimo. Ele tem que estar com as suas necessidades satisfeitas. Os fornecedores. Os fornecedores no TQC, isso lá na década de 80 já, pessoal. O fornecedor para de ser nosso inimigo e vira nosso parceiro. Não existe mais aquela prática de eu ter 5, 6 fornecedores para o mesmo item e ficar barganhando centavos com eles. Eu tenho 1 ou no máximo 2 fornecedores para cada item e esses fornecedores são parceiros, são uma extensão da minha empresa. Os funcionários eles têm que estar motivados, satisfeitos, engajados, terem boas condições de trabalho, certo? São muito importantes. Comunidade, vizinhos, sociedade, aonde que a empresa está inserida, ela tem que ser bem vista e ela tem que dar retorno para esses stakeholders. Ela não pode só se utilizar da sociedade, se utilizar da comunidade onde ela está inserida. Ela tem que pagar seus impostos, ela tem que ter responsabilidade social, ela tem que ter responsabilidade ambiental. Falando de stakeholders, eu quero que vocês observem, que notem como essa questão aí de satisfazer todos os stakeholders está linkado com aquilo que Norton e Kaplan falam lá no BSC, no Balanced Scorecard, lá na administração americana, onde eles anotaram, fizeram uma pesquisa e viram que não adiantava só as empresas cuidarem do seu balanço financeiro. Haviam boas empresas com balanço financeiro sólido quebrando por outros problemas de processos trabalhistas, problemas de compliance de impostos, problemas de processos ambientais. Então, a empresa que cuida só do acionista e do cliente e esquece o resto, ela pode vir a quebrar, mesmo tendo um bom desempenho. Para você ver, então, que o TQC fala de coisas básicas que a administração moderna vem falando cada vez mais. Então, quando nós falamos de TQC, controle total da qualidade, o controle da qualidade total é a mesma coisa se nós pudéssemos ouvir nossos netos, nossos bisnetos, falando daqui a 150 anos, 200 anos sobre trigonometria, sobre as figuras geométricas. Eles vão estar falando sobre o quadrado, que a área do quadrado é lado vezes lado. Eles vão estar falando sobre o retângulo, que a área do retângulo é a base vezes a altura. Eles vão estar falando sobre o círculo, que a área do círculo é πr ao quadrado, que π é uma constante que é igual à divisão do perímetro pelo diâmetro.
são coisas, são conceitos básicos que com o passar do tempo não mudam. Então, por isso que eu enfatizo a importância de nós conhecermos esses conceitos básicos do TQC, que eles vão nos ajudar a conhecer todas as demais processos gerenciais, processos de administração. Então, voltando ao item 2, onde ele nos fala do TQC. No próximo slide, ele diz que o TQC é um sistema gerencial, não é um sistema de qualidade, é um sistema gerencial que visa reconhecer as necessidades das pessoas. Quais pessoas? Todas aquelas que nós comentamos antes, os stakeholders. E estabelece padrões para o atendimento, monitora esses padrões e os melhora de maneira gradual e contínua. O que quer dizer essa frasezinha aí? Por exemplo, quando nós vamos fazer um bolo, nós temos uma receita. A receita é o padrão. Para nós mantermos a mesma qualidade sempre, nós temos que obedecer a receita, obedecer o padrão. Depois que nós tivermos feito várias vezes o bolo e comprovado a eficiência do padrão, a eficiência da receita, aí sim nós podemos experimentar, melhorar gradativamente, incluir outros ingredientes a fim de experimentar e fazer algo novo. Agora, se eu for mudar a receita sem ter um padrão já estabelecido, provavelmente eu vou ficar num vai e vem e não vou ter qualidade naquilo que eu estou produzindo. Então, esse sistema de ter um padrão, acompanhar o padrão e melhorando gradativamente o padrão, foi um sistema aperfeiçoado no Japão, lá no pós-guerra, como nós vimos, o Japão estava arrasado, os americanos, Shawhart, Deming, Juran, que já tinham todo o embasamento da administração científica lá de Taylor e Fayol, lá em Ford, e mais toda a parte estatística do Shawhart, o CEP, Controle Estatístico de Processo, se uniram com os engenheiros japoneses da JUSE, a União dos Engenheiros Japoneses, e aperfeiçoaram esse sistema de gestão baseado em fazer bem feito e atender às necessidades das pessoas. Para esse sistema, o que significa a palavra controlar? Controlar significa verificar os resultados que não foram alcançados e buscar quais as causas que levaram a esses resultados não serem aqueles desejados. Por que o bolo embatumou? Por que o bolo queimou? E, em cima dessas causas, eu vou agir, criar planos de ação e vou eliminar essas causas que geraram um efeito indesejado. Fala também aqui que o TQC é a união das palavras controle mais qualidade total. Então eu tenho um controle total que gera uma qualidade total. Então, por que a palavrinha total no controle? Porque o TQC, o controle, deve ser exercido por todos da empresa. Da portaria ao diretor, todos têm que estar na mesma página, têm que estar falando a mesma coisa, têm que ter os mesmos conceitos, têm que ter o mesmo treinamento, têm que ter as mesmas metas e objetivos. Quantas vezes vocês entram num lugar e na portaria você já observa que aquele lugar tem uma organização, a portaria é limpa, é clara, é asseada, o atendente está uniformizado, a mesa está organizada, ele tem a informação certa para te passar. Então quer dizer que tem que ter um alinhamento de todos dentro da organização, de maneira harmônica, sistêmica e metódica. E qual o método que é utilizado no TQC? O método padrão, que nós vamos trabalhar bastante, é o PDCA, lá do Shawhart, que foi introduzido lá nos Estados Unidos, nas fábricas de armamento, que eu contei para vocês, que é levado para o Japão e lá ele é trabalhado e eleito como método oficial aí do TQC para as melhorias contínuas, melhoria metódica dentro de um método. Nós vamos trabalhar bastante com o PDCA. Qualidade total
satisfação das necessidades de todas as pessoas. Não é qualidade só do produto para satisfazer o cliente, é qualidade de todos, dos funcionários, dos fornecedores, do acionista. Então, o TQC é o controle exercido por todos na empresa para a satisfação de todos, todas as pessoas, não só dentro dos muros da empresa, mas também fora dos muros da empresa. Muito bem. E quais as grandes dimensões que são controladas no TQC? O TQC fala que a qualidade tem 5 grandes dimensões. A primeira é a qualidade. Eu tenho que satisfazer com aquele produto ou com aquele serviço os meus clientes internos e os meus clientes externos. Cliente interno é dentro da própria organização. É a próxima pessoa que vai pegar aquele serviço ou pegar aquele produto na mão. E o externo é o cliente fora dos muros da empresa. O custo. Os custos têm que garantir que esse custo seja competitivo, que ele tenha aderência em relação ao serviço ou ao produto que eu estou entregando. Ele não pode ser um custo abusivo, ele tem que ser o menor custo possível para mim ser competitivo. Entrega. Não adianta eu ter um bom produto, o meu custo ser bom, ser competitivo, porém eu prometo que vou entregar e não entrego. Ou prometo que vou entregar 10, entrego 5. Então a entrega é uma dimensão importante aí da qualidade total. Todos nós somos clientes, muitas vezes nós compramos artigos pela internet e recebemos lá um prazo no link e ficamos aguardando a entrega do produto. Como é bom quando entrega um dia antes, 2 dias antes, né? Então a entrega é um fator muito importante dentro da qualidade. A moral. A moral é o nível de satisfação do time que está produzindo aquele produto ou gerando aquele serviço. Ele nos fala que, um time com moral elevada mantém os padrões de qualidade. Um time com a moral baixa oscila o padrão de qualidade. Então, é importante você ter pessoas realmente engajadas com a qualidade. E por último, não menos importante, a segurança. Tá? A segurança de quem produz o serviço ou o produto e a segurança de quem vai utilizar esse produto. Isso é muito importante. Então, nós temos essas grandes dimensões, que o conjunto delas nos dão a qualidade total. Qualidade, custo, entrega, moral da equipe e a segurança. Avançando no TQC, nós temos aí 11 princípios. Vamos passar um por um e comentar quando houver necessidade. Produzir produtos e serviços que satisfaçam as necessidades do cliente. Já conversamos bastante. Isso garante a sobrevivência da organização. Se eu consigo dominar o processo de qualidade total, não é só a qualidade do produto ou do serviço. Se eu consigo um domínio desse processo, eu tenho lucro contínuo. Identificação e solução de pontos críticos. Então, sempre eu tenho que trabalhar com a criticidade, com aquilo que é mais crítico. Aí eu tenho as ferramentas, Pareto, PDCA. Muitas vezes eu vou ter vários problemas dentro da organização, mas dentro desses 100 números de problemas, qual aqueles que realmente impactam a qualidade total? É nesses que eu vou trabalhar. São os pontos críticos. A letra D, decisão com dados e com base em fatos. Então, para mim ter uma boa decisão, eu tenho que ter um bom conhecimento sobre o que eu estou decidindo. Para mim ter conhecimento, eu tenho que ter informações. E para mim ter informações, eu tenho que ter dados. Então, é uma hierarquia. Começa com dados confiáveis, eu analiso os dados e tiro informações, eu coloco essas informações dentro de um contexto e gero conhecimento. Em cima do conhecimento, eu tomo uma boa decisão. Então, entre as folhas de verificação e o controle estatístico de processo aí como ferramentas para nos auxiliar nas decisões. Gerenciamento preventivo, gerenciar o processo e não o final.
Eu tenho que gerenciar a temperatura do forno e quanto tempo o bolo vai ficar lá dentro. Se eu gerenciar bem certinho o processo de assar o bolo vai sair ok. Se eu não gerenciar o processo e só for olhar a saída, só o bolo, provavelmente eu posso ter uma surpresa negativa. Redução das dispersões através do isolamento da causa raiz ou causa fundamental. Nós vamos ver também com a aplicação daí do Ishikawa, achar as causas raízes do problema. O cliente é rei, não permitir que eu venda produtos defeituosos, que eu tenha que fazer garantia, assistência. Prevenir o problema na origem, corrigir o problema montante. Montante é antes, né? Não depois que o produto está na rua, a jusante. Então, montante e jusante. Corrigir o problema. A montante é corrigir o problema quando ele está sendo originado e não depois que ele já saiu dos portões da empresa. Sem repetição de problemas. Uma organização sempre vai ter problemas. Agora, o que não dá para aceitar é que os problemas sejam sempre os mesmos. Problemas novos, os mesmos nós já tratamos na causa raiz e já resolvemos. Vamos partir para os próximos, né? Respeito aos empregados como seres humanos independentes que têm as suas vontades, seus sonhos, seus anseios. Definição e garantia da execução da visão e da estratégia da alta direção. A visão e a estratégia da alta direção tem que ser algo que perpasse por toda a organização, não pode ficar só na sala da diretoria. Então, são alguns princípios, aí, 11 princípios do controle da qualidade total. Avançando, no slide anterior, nós falamos muito no controle do processo. Não adianta eu apenas verificar se o bolo ficou ok. Eu tenho que controlar o processo ao longo da minha ação de assar o bolo, garantir a temperatura correta, o tempo correto para o produto sair bom. Então, esse item 3 fala muito do controle do processo. Tá? Controlar os processos é a essência do gerenciamento, em todos os níveis hierárquicos da organização, desde o presidente até o operador. Aquilo que nós estávamos falando, o TQC, ele é uma cultura organizacional de todos, não é só do presidente e nem só dos operadores, é uma cultura de todos. Então, todos são responsáveis por controlar aqueles processos que estão sob sua responsabilidade. A portaria, atender, recepcionar, direcionar as pessoas para o local correto, fornecer as informações, é o processo da portaria. O presidente tem os seus processos estratégicos, cada um com seus processos, mas todos são responsáveis pelo controle dos mesmos. Que são processos? São um conjunto de causas que provocam um ou mais efeitos. Então, nós vimos ali na aula passada que nós temos o Ishikawa, que é uma ferramenta para nós encontrarmos a causa de efeitos indesejados. Essas causas se dividem em 6 grandes famílias. A gente chama dos 6 M's. Pode ver que cada família começa com um Mzinho. Então, é material, máquina, medida, meio ambiente, mão de obra e método. Todas as prováveis causas de um efeito indesejado, elas vão entrar nos 6 M's. Não existe outro local para nós colocarmos qualquer causa que cause, desculpe a redundância, mas uma causa que origine um efeito indesejado. Por exemplo, nós usamos lá a questão do acidente do carro, né? Não sei se todos conseguiram entender o exercício. Era vocês imaginarem o que pode ter gerado um acidente de um capotamento de um carro numa autoestrada e colocar essas premissas dentro dos 6 eixos. Sempre vamos usar os 6 eixos? Não. Às vezes pode acontecer um efeito indesejado que a mão de obra não tenha nada a ver com o efeito, então a gente não usa o eixo, não se aplica. Tá? Mas lá vamos trabalhar com o exemplo do carro. O método. Ele estava andando conforme as leis de trânsito, aquela curva era para ser feita a 80 por hora. Ele estava a 80 ou ele estava a 100? Né? Então, cai dentro do método. A máquina é o carro. Como estava a manutenção do carro?
o estado dos pneus. O que pode levar um carro a capotar relacionado à máquina? Pneu desgastado, amortecedor desgastado, a quebra de uma barra de direção, enfim. Então, todas as causas ligadas à máquina eu coloco nesse eixo. Medida, não sei se esse caso se aplica, mas meio ambiente, por exemplo, estava chovendo, tinha neblina, a pista estava molhada, né? Então são todos fatores ligados ao meio ambiente. Mão de obra, o motorista era experiente, o motorista dormiu legal a noite anterior, não estava cansado, estressado, né? Estava tomando alguma medicação. Material, aí o material a gente pode atribuir à estrada. A estrada era esburacada, a estrada era bem sinalizada, o ângulo da curva era o ângulo correto ou o ângulo me jogava para fora da curva, né? Então, são todas causas que eu vou colocar nesse Ishikawa para tentar descobrir quais as causas principais que levaram ao capotamento. Eu sempre digo, o avião, quando cai, não é apenas uma causa. São várias causas que levam o avião a cair. Mas se nós isolarmos uma ou duas das principais, o avião não cai. Certo? Então, essa é a função do Ishikawa, encontrar as principais causas que levaram ao capotamento do carro. Só para nós não ficarmos aí sem nenhum exemplo da medida, por exemplo, na questão do bolo, né? Se eu usar uma xícara diferente para medir a farinha e medir o açúcar, na questão da medição, talvez eu possa ter um efeito indesejado. Ou se eu errar na medida, a receita pede uma xícara e eu colocar duas, provavelmente eu vou ter um efeito indesejado. Então, só para não deixar vocês sem um exemplo de medida, tá? Medida é tudo que eu posso medir. Quem vai participar do Ishikawa? Quem tem condições de contribuir, quem conhece a estrada, de preferência pessoas que estavam dentro do carro, que participaram do acidente, uma pessoa técnica, um cara da perícia, que está acostumado a fazer perícia de acidentes, um engenheiro de trânsito, de tráfego, enfim, pessoas que possam contribuir com as informações, que saibam principalmente fazer as perguntas certas. O grande lance, a grande sacada para descobrir por que alguma coisa deu errado é saber perguntar, fazer as perguntas certas. Então, são pessoas que conhecem de alguma forma o processo e podem contribuir indagando o que poderia ter dado errado. Certo? Depois eu vou fazer um exercício prático do Ishikawa e vou mostrar para vocês, dado todas essas possíveis causas, como nós isolamos as principais causas. É muito simples, pois nós avançamos aí nessa técnica. Ainda no item 3, controle de processo. Cada processo pode ter vários efeitos. Por exemplo, o bolo, né? O que eu quero do bolo? Quero um bolo com efeito, a questão do ponto, né? Eu quero o bolo, não quero ele nem queimado, nem cru. É um efeito que eu desejo do meu produto final. Quanto ao sabor, eu quero que ele tenha um sabor gostoso. Então, o que vai me garantir os seus ingredientes? Ingredientes de qualidade. Eu quero que ele seja um bolo fofinho, que não seja embatumado. É outro efeito que eu espero do bolo. Então, esses são os efeitos, são os fins. Para gerenciar os processos, gerenciar o processo de fazer um bolo, eu tenho que medir os meus fins. Eu estou gerenciando uma fábrica de bolo. Eu tenho que medir como está a minha saída. Eu tenho que medir a questão do ponto. Os bolos que estão saindo estão no ponto? Ou estão crus? Ou estão queimados? Eu tenho que medir esse fim. Questão do sabor. Eu tenho que testar, comparar com uma amostra e o que está saindo. O sabor é o mesmo? A textura, o bolo ser fofinho, eu tenho que ter um parâmetro para medir esse fim, certo? Então, cada processo tem vários efeitos, vários fins. No caso do bolo, eu já citei alguns. O ponto, a questão da maciez, a questão do sabor, pode ter outros efeitos. Eu não sou muito especialista em bolo, certo? Os itens de controle de um processo são itens numéricos, que eu estabeleço para cada
para cada fim, tá? Sobre os efeitos de cada processo para medir sua qualidade. Então, por exemplo, para medir a questão aí do sabor. Ah, professor, mas o sabor é subjetivo, como é que eu vou medir? Eu tenho pessoas especialistas, né, degustadores, que vão comparar a amostra inicial, aquela amostra que eu desejo, com a produção. E vou ter uma escala de 1 a 10. Importante, tem que ser número. Mas eu vou botar sabor no número? Tem que ter um número, porque senão eu não consigo comparar. Então eu vou ter uma escala de 1 a 10, de 1 a 5 é péssimo, de 5 a 7 é ruim, né? De 7 a 9 é aceitável, de 9 a 10 é o meu objetivo. Tá? Então eu vou criar essa escala e vou comparar. São itens de controle para medir meus fins. Tá? Várias causas podem afetar o efeito. Já citei a temperatura do forno, a mistura dos ingredientes correto, o tempo que o forno o bolo fica dentro do forno. Mas tem uma regrinha mágica, que é outra ferramenta, que fala sobre o Pareto, que diz que são poucas as causas que causam a maioria dos problemas. São poucas as causas que originam a maioria dos problemas. Por exemplo, na questão do acidente do carro. Se nós formos observar a estatística, vocês vão ver que 80% dos acidentes relacionados aos acidentes de trânsito, 80%, a causa é a imprudência do motorista. Era para andar a 80, ele andou a 100, era para não ultrapassar na linha contínua, ele ultrapassou, era para andar com o farol aceso, ele não andou. Então, 80% dos acidentes de carro nas autoestradas estão relacionados a uma causa só. Então, esse efeito, acidente de carro, ele é originado pela causa imprudência do motorista. Então, é isso que ele quer dizer. Na maioria das vezes, uma ou duas causas são aquelas que vão fazer o maior impacto no meu produto ou no meu serviço. Itens de verificação de um processo. Também são itens numéricos, igual aos itens de controle, porém eles são utilizados durante o meu processo de produção e não no meu controle dos fins. Né? Durante o processo que eu tenho que controlar no bolo, eu tenho que controlar a temperatura do forno, 180 graus é um número, tá? Então esse é um item de verificação que eu tenho que passar e checar se os fornos estão a 180 graus. E o tempo que o bolo tem que ficar lá dentro. O bolo tem que ficar a 180 graus durante 20 minutos. Então, isso são itens numéricos, itens de verificação. Eu tenho que ter uma planilha dizendo o padrão e eu tenho que ir lá no local e verificar se o padrão está sendo cumprido. O resultado dos itens de controle é garantido pelo acompanhamento dos itens de verificação. É lógico, se eu garanto que o bolo vai ficar 20 minutos a 180 graus, se eu garanto esse item de verificação, eu garanto que um item de controle meu, que é o ponto do bolo, vai estar ok. Ele não vai estar cru e nem vai estar queimado. Ele vai estar no ponto. Então, se eu garanto que eu vou lá e checo esse item de verificação pessoalmente, que é um número, temperatura do forno mais tempo de assamento, eu garanto com isso o resultado do item de controle, que é o ponto do bolo. Então, para vocês verem como é importante aí os controles de processo para nós termos serviços e produtos que atendam as pessoas. Tá? Então, todo o problema é um resultado indesejado de um processo. É um item de controle, seja a textura, seja o ponto, seja a maciez do bolo, com o qual nós não estamos satisfeitos. Aí entra o gestor. Gerenciar é solucionar o problema. Se eu não estou satisfeito com o ponto do meu bolo, eu vou lá e vou achar qual a causa que está originando esse efeito indesejado e vou solucionar. Quando ocorre um problema, não existe um culpado. Existe uma causa. Aí entra toda a questão do humanismo, o Maslow, né? Até pedir para vocês olharem aí a pirâmide de Maslow.
que Maslow foi um psicólogo que iniciou aí a psicologia organizacional, dizendo que o ser humano ele tem necessidades que têm que ser satisfeitas para ele evoluir dentro da sua capacidade de evolução como o próprio ser humano, de conhecimento, de habilidades, de engajamento, de otimismo, de postura. Então ele criou essa pirâmidezinha aqui, onde ele fala sobre as necessidades do ser humano. Então, um empregado dessa fábrica de bolo, em primeiro lugar, ele tem que ter satisfeitas as suas necessidades fisiológicas para ele desenvolver um bom trabalho. Ele tem que estar bem alimentado, ele não pode estar com sede, ele não pode estar com sono, ele tem que ter um abrigo para descansar. Então, são as necessidades fisiológicas. Satisfeitas essas necessidades, só então ele pode passar para o segundo nível de necessidades, que são as necessidades de segurança. Ele precisa ter a segurança da família, do corpo, da propriedade, do emprego, ele tem que se sentir seguro naquela empresa onde ele está. Satisfeita as necessidades de segurança, não é à toa, só voltando, que as empresas dão os benefícios, né? Os planos de assistência odontológica, os planos de assistência médica, os planos de seguro de vida, para que o funcionário se sinta seguro dentro da organização e que o salário que a empresa propõe também tem que satisfazer as necessidades fisiológicas, ele tem que ser capaz de morar, de ter dinheiro para se alimentar, de ter como se abrigar, né? Então começa desde a base da pirâmide e vai avançando. Satisfeita as necessidades fisiológicas através do dinheiro, do salário. Satisfeita as necessidades de segurança. Ele pode ter uma família, ele pode se sentir protegido dentro da organização, ele tem um plano de saúde e tal. Aí ele pode avançar para o terceiro nível de necessidades. Todo ser humano é um ser social. Ele precisa de amor, amizade, família e comunidade. Nós, como seres humanos, desde que o mundo é mundo, nós vivemos em comunidade. Então, a empresa tem que proporcionar esse ambiente onde as pessoas se sintam como dentro de uma família, onde haja amizade, haja respeito, haja reconhecimento. Dessa forma, a pessoa começa a desenvolver habilidades superiores do ser humano e começa a voltar essas habilidades para conhecimento, para melhorias de processo, para entregar algo mais para a empresa. No momento que ela tem já satisfeitas suas necessidades fisiológicas, já tem satisfeitas suas necessidades de segurança, tem satisfeitas suas necessidades sociais, de pertencer a uma comunidade, ela pode avançar para o próximo nível das necessidades humanas, segundo o Maslow, que é a necessidade de estima. Todo ser humano gosta de ser reconhecido quando faz um trabalho bem feito, gosta de ter status dentro do seu grupo, gosta que as pessoas reconheçam a sua competência, a sua inteligência, a sua proatividade, né? Isso faz com que aumente a autoestima desse ser humano e ele comece a entregar resultados superiores. Então, por isso que o TQC fala que é importante reconhecer as pessoas quando elas fazem um trabalho bem feito, que é importante a empresa abrir programas de qualidade e produtividade para as pessoas poderem se sentir dentro de uma comunidade onde elas possam expressar as suas opiniões e dar as suas ideias. E o último nível de realização do ser humano seria as realizações pessoais, a criatividade, o talento, o desenvolvimento pessoal. Só que para o ser humano chegar na ponta da pirâmide, ele só consegue se todas as demais necessidades estiverem satisfeitas. Então tem que se alia muito ao Maslow e ao Herzog no humanismo, praticando essa crescente dentro da pirâmide das necessidades até o ser humano, o funcionário, o colaborador, o membro da organização conseguir chegar no nível de poder exercer a sua criatividade, seu talento e trazer essa criatividade, o talento para benefício da organização.
Então essa é a pirâmide de Maslow e como ela se relaciona com o TQC. Então o TQC fala que a grande sacada para aumentar a produtividade através do conhecimento, da criatividade, do talento das pessoas, só que para isso existe uma caminhada dentro da pirâmide de Maslow. Voltando ao nosso item 3, a organização deve romper com práticas antigas e continuar melhorando sempre. Então voltamos lá ao exemplo do bolo. Eu faço o mesmo bolo há 4, 5 anos, já tenho um processo, já tenho os itens de verificação, já tenho um controle sobre os meus fins. Será que eu não posso agora, que está estabilizado, começar a inventar alguma coisa, começar a botar o talento e a criatividade para nós melhorarmos essa receita, melhorarmos esse processo para ter um bolo mais saboroso, com um menor custo, com menos gasto de energia? É isso que o TQC fala. Depois de estabelecido o processo, depois de estar estabelecido o padrão e o processo que vai controlar esse padrão, eu tenho a possibilidade de ir melhorando passo a passo, melhorias incrementais e contínuas para cada vez mais atingir os objetivos do TQC. Quais são? Satisfazer as necessidades das pessoas. Quais necessidades? De qualidade, de custo, de entrega, de segurança e de moral elevada. Certo? Qualidade, produtividade e posição competitiva da empresa depende de cada pequeno procedimento, como se fosse um elo de uma corrente. Então não adianta eu ter uma corrente muito forte se eu tenho um elo fraco no meio da corrente. Falei para vocês, citei o exemplo da portaria. Não adianta eu ter uma bela sala de direção, com muitos planos, com muitas estratégias, se a portaria da minha empresa é uma bagunça. O meu cliente chega lá, a portaria está suja, bagunçada, a pessoa que está atendendo está mal-humorada, é grossa, não dá as informações que deve dar, enfim. Tem que ser... cada um no seu escopo tem que cuidar do seu processo. Cada um no seu escopo tem que cumprir o procedimento para que toda a cadeia funcione de maneira harmônica, do presidente ao faxineiro. E aí ele fala que o TQC é um programa do presidente ou da maior autoridade local da organização. O reitor, o diretor do hospital, o diretor da empresa, o presidente da organização, enfim, quem for a maior autoridade no local. E aqui ele não está sendo... não tem dicotomia em relação ao que ele está falando nesta frase com a frase anterior. Apesar do programa do TQC ser de todos... ser responsabilidade de todos da organização, o líder, o capitão do barco desse processo é a autoridade máxima da empresa. Se essa pessoa não acreditar no programa, se essa pessoa não liderar pelo exemplo, se essa pessoa não estudar o TQC, se essa pessoa não souber usar as ferramentas, se essa pessoa não for um disseminador do TQC na organização, aborta o processo que não vai dar certo. Todo mundo vai estar olhando para o primeiro homem, como ele se comporta. Nós somos assim. Então, esse cara é a pessoa-chave na implantação de um sistema de gestão pelo controle total da qualidade. Certo? É isso que ele quis dizer nessa frasezinha aí. Muito bem. Estabelecendo uma diretriz de controle. Eu tenho a minha meta, que é onde eu quero chegar, e tenho o meu método, é como eu vou atingir a meta, quais os procedimentos necessários para atingir a meta. Acho que até aí tudo bem, né? Estabelecer a meta e o método também é o planejamento da qualidade. Então, quando você vai fazer um planejamento estratégico, dentro do PE você tem o planejamento da qualidade, é isso que você coloca lá. Qual a minha meta e como eu vou fazer para atingir a meta, certo? Então, meta e o método. Manutenção do nível de controle. Estabelecido a meta e estabelecido o método, eu tenho que navegar da mesma forma sempre. Quando algo sair do controle, eu tenho que repor aquele processo rapidamente dentro do controle. Como?
atuando, descobrindo qual foi a causa que levou àquele efeito indesejado. Aí tem as ferramentas para descobrir causa raiz, Ishikawa é uma delas. Descobrir a causa e atuar nas causas, para que elas não aconteçam mais. Eu posso ter causas crônicas e problemas pontuais. Eu tenho que tratá-los para que eu consiga reestabelecer o processo. Então aqui a gente encerra aí essa aula do encontro da aula passada. Estou comentando com vocês para se tiver alguma dúvida a gente espero ter tirado as dúvidas, né? Vou dar uma olhada aqui também naquele exercício que eu postei do questionário. Acredito que com nosso bate-papo hoje, todas as questões aqui que estão contidas aqui foram mais ou menos aí dirimidas, né? Então, a primeira questão, de que forma o TQC contribui para a sustentabilidade das organizações? Contribui à medida que ele entrega produtos e serviços que satisfaçam todas as pessoas. Se todas as pessoas estão satisfeitas, quem são todas as pessoas? Clientes, acionistas, stakeholders. Se todas as pessoas estão satisfeitas, não tem por que procurar outra empresa. Vai fidelizar o seu cliente. Por que a qualidade é diretamente proporcional à produtividade? Vimos que, no exemplo que eu dei da fábrica de televisão, qualidade superior, faturamento superior, não tenho rejeito, produtividade alta. Qualidade baixa, eu tenho rejeito, o mesmo custo para produzir, com menor faturamento, impacta direto a produtividade. A questão 3. Em um mundo onde a tecnologia virou commodity, isso é, eu consigo comprar com um clique do mouse, o conhecimento diferencia as organizações. Comente as citações do autor. A questão do aporte do conhecimento. Já expliquei para vocês que existe uma limitação do ser humano, que ele tem que construir o conhecimento tijolinho a tijolinho. Né? Eu não posso, aí no caso do Alisson, ensinar o cara a ser um grande assador se ele não sabe nem fazer o fogo. Então, são conhecimentos sobrepostos um a um durante um grande período de tempo que vai tornar uma pessoa de conhecimento em relação a um processo. O aporte de conhecimento é abastecido pelas informações, captar necessidades de clientes, desenvolver novos produtos e processos, gerenciar sistemas, comercializar e dar assistência aos clientes. Também comentei sobre esse item, né? Que não adianta o conhecimento, as informações ficar apenas num departamento, não chegar aonde as coisas acontecem. O conhecimento ele é abastecido por informações. As informações têm que chegar em todos os níveis da organização. Se o cliente lá na ponta reclamar que o bolo estava queimado e isso só ficar com o saque, com o sistema de atendimento ao cliente, e não for repassado para a fábrica de bolo, nunca eles vão descobrir que o cliente está reclamando que o bolo está queimado. Né? Então, as informações elas têm que serem compartilhadas. Dê exemplos de como stakeholders, comunidade e fornecedores pode ser importante no TQC. Já comentei com vocês que o fornecedor ele é um parceiro da organização. Então, se você estiver lançando um produto novo, é esse cara que vai te dar o suporte nas matérias-primas, nos equipamentos necessários para esse produto novo. Então, ele é um importante parceiro do TQC, porque ele é uma extensão da tua organização. E a comunidade também. Se eu tratar mal a minha comunidade, se eu não tiver responsabilidade social, se eu não tiver um cuidado ambiental, a comunidade pode ver essa empresa com maus olhos e até acabar fechando, colocando processos na empresa. Além disso, uma empresa benquista pela comunidade é uma empresa que a comunidade vai ajudar, vai querer trabalhar nessa empresa, vai querer participar do dia a dia da organização, porque é uma empresa que a comunidade apoia, certo? Então, por isso que stakeholders como comunidade, a vizinhança, os fornecedores, são tão importantes como os acionistas e os clientes, tá? O 5 nós já falamos, né? A pirâmide de Maslow, e como ela está aqui, como ela se relaciona aí com o TQC. O ser humano
para poder chegar na última fase, que é desenvolver seu talento, sua criatividade, ele deve ter todas as outras fases atendidas. Então a empresa tem que estar muito atenta, se ele está com as condições fisiológicas atendidas, se ele está com as condições de segurança atendidas, se ele se sente membro daquela equipe, se ele se sente dentro daquela comunidade, integrado na comunidade da empresa, se ele é reconhecido pelo trabalho que ele faz, para no final, ao longo do tempo, novamente, ele poder desenvolver sua criatividade, seu talento e gerar lucros e gerar produtividade para a organização onde ele está trabalhando. A 6. Quando encontramos a causa raiz de um problema, efeito indesejado, eliminamos a causa, o problema não retorna novamente. Aquilo que nós falávamos. Problemas novos, por favor. Problemas antigos, vamos resolvê-los e eles não retornam mais para a nossa vida, né? Então, já dei o exemplo aí do Ishikawa no acidente do carro. Qual a diferença entre método e a meta, né? Já expliquei também que a meta é onde eu quero chegar e o método é o caminho que eu vou trilhar para chegar na meta. O como. Qual a importância dos dois? Os dois me dão um norte, me dão uma direção para me seguir. Quando mudamos a meta, há necessidade de mudar o método? Sim, porque se eu mudo de patamar, mudo a minha meta, aumento a minha exigência, tudo aquilo que eu fiz para chegar na meta até aquele momento talvez não seja suficiente para avançar. Talvez eu tenha que olhar, reavaliar meus métodos e ir refinando o meu processo de controle para atingir a próxima meta. Ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente encerra o conteúdo da aula 4, né, que foi postado no dia 27/3, que é a primeira parte do TQC, onde nós falamos de produtividade e qualidade, falamos do TQC em si, do controle da qualidade total, e iniciamos a parte aí de controle de processo. Hoje eu vou postar então para a aula do dia 3 a segunda parte, onde eu falo sobre o método de controle de processo, sobre as práticas do controle da qualidade e o gerenciamento pelas diretrizes. Vou colocar um questionário da mesma forma no final para vocês terem um entendimento, vocês refletirem sobre o que vocês leram no PowerPoint. É um PowerPoint leve, são poucos slides, porém tem bastante conteúdo para vocês lerem com calma cada frase e entender, puxar aí pelo raciocínio, entender o que o autor quer dizer com cada frase, né? Para depois vocês responderem o questionário. No outro encontro, então, vou seguir a mesma metodologia, colocar a parte 3, comentar a 2, comentar a atividade, e dessa forma nós vamos seguindo. E vou colocar também algumas atividades práticas relativas às ferramentas. Nós vimos já algumas ferramentas, falamos do Ishikawa, que é a espinha de peixe, falamos sobre o Pareto, vou explicar direitinho para vocês o que é o Pareto e qual a importância dele, e falamos sobre o PDCA. Então essas 3 ferramentas nós vamos trabalhando ao longo dos próximos encontros. Valeu? Obrigado aí pela atenção de vocês. Estou aberto a sugestões, a questão para tirar dúvidas, vocês me encontram aí no e-mail da FAMUR. Muito obrigado.